você. Vamos agora continuar nossas aulas. E agora faltam ainda dois termos para a gente falar. Um deles eu quero falar nessa aula, que é a questão do substantivo. Olha só, substantivo tem muita coisa para te falar, tem muita coisa para a gente analisar. Então vamos com muita calma para eu te explicar tudo direitinho e para você não esquecer mais, tá bom? Então vamos já começar. Continua firme nos estudos, tá? Não desiste. Eu sei que pode parecer um pouco maçante, mas faz parte do processo de aprendizagem. A gente tem que continuar, tá? Enquanto a coisa está difícil, a maioria desiste. Você continua, você está um passo à frente, tá? Por isso que umas pessoas têm mais vantagens do que outras nessa vida. A questão da persistência, tá? Então continua, tá? Eu sei que às vezes cansa, mas renove as baterias, vão para frente, tá bom? Número 9, questão dos substantivos. Olha só. Tutor, o que eu tenho que saber do substantivo? A primeira coisa, o que é um pouco óbvio, mas eu vou falar que ele é variável, olha só. Então ele varia em muitas coisas, tá? Mas eu não quero te falar tudo ainda. Calma lá. A gente vai passo por passo. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que é o seguinte, além dessa questão que ele é variável, de que nós temos algumas classificações. Os substantivos, eles podem ter várias classificações deles ao mesmo tempo, tá? Primeiro delas, todo e qualquer substantivo, ou ele vai ser primitivo, ou ele vai ser derivado. Nunca as duas coisas, ou é uma ou é outra, tá? Então, como assim? O que é primitivo ou derivado? Primitivo, aquilo que se origina. Derivado, parte de alguma coisa e acaba sendo outra. Então, olha só. Por exemplo, trouxe duas palavras clássicas, né? Todo mundo usa essas duas aqui para analisar isso. Olha só, pedra ou pedreiro. Pedra primitiva, é a palavra raiz. Dela não veio outra palavra. Ela é a única, é da onde veio. Palavra pedreiro, a palavra pedreiro, ela vem originalmente de pedra. Percebe isso? Pedreiro. Geralmente a palavra primitiva ela é menorzinha. Olha só. Então, qualquer palavra que não for derivada, ela tem sua origem. Então, toda palavra que você não consegue ver de onde ela veio, a derivação, é porque ela é primitiva, tá? Pedra, pedreiro. São duas palavras clássicas. Então, há outros tipos? Tem. Olha só. Essa aqui também é muito fácil de você enxergar, tá? Geralmente as pessoas não têm muita dificuldade de substantivo. Porém, agora as pessoas relaxam um pouco e acabam esquecendo de algumas coisas, tá? Então não pula essa aula não. Olha só, simples ou composto. Quer dizer o que, Heitor? Ou a palavra é simples ou a palavra é composta. Como é que eu descubro? Simples, olha só. Guarda, palavra guarda. Guarda. É simples, porque só tem uma. Composto, o que significa composto? Significa que tem mais do que uma palavra no caso, tá? Guarda-roupa, duas palavras, composto. Uma só, ela é simples. Uma palavra, ela pode ser primitiva ou simples, ela pode ser primitiva ou composta, ou derivada e simples, ou derivada e composta. Pode, a gente já vai ver isso. Mas calma. Olha só. Comum ou próprio? O que significa isso, Heitor? O que significa um substantivo ou é uma coisa ou é outra? O que é o próprio? Próprio é o nome daquilo que é específico. O nome é único. Por exemplo, o meu nome Heitor, ele é próprio, só pertence a mim. Heitor, mas pode ter outro Heitor no mundo. Pode, filho, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o próprio, ele dá nome específico ao ser. Por exemplo, copo. Há milhões de copos no mundo, há várias variações de copos. Pronto. Já Portugal, por exemplo. Portugal, eu sei que Portugal é um nome o quê? Próprio, por quê? Porque é o nome de um país, está especificando aquela região. Então toda vez que eu estiver falando de um substantivo que pertence ao nome de algum lugar, ou alguém, ou alguma coisa, especificando aquilo lá, no caso, por exemplo, Portugal, é um substantivo próprio. Agora, se é um substantivo que vai falar algo genérico, por exemplo, copo. Copo não é o nome da marca, não. É o quê? É copo, em geral. Então, é um substantivo
comum. Só isso, Heitor, só isso. Não é difícil, né? Ou mais uma classificação, tá? Que eu quero que você saiba, que ele pode ser concreto ou abstrato. Olha só, concreto ou abstrato, é simples. Concreto significa aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, tá? Concreto, concreto, existe materialmente. Agora, abstrato, abstrato está no mundo das ideias, tá bom? Então, o substantivo concreto, por exemplo, cadeira. Cadeira você toca, você vê, você mexe. É concreto, certo? Abstrato. Por exemplo, glória. Você consegue tocar a glória? Você olha para a rua, você vê a glória passando. Não, filho, né? Você não consegue. É abstrato, tá no mundo das ideias. Uma coisa que a gente imagina que aquilo se representa como glória. Mas a gente não vê a glória passando por aí. Perfeito? Só uma coisinha que eu tenho sempre que falar. Algumas gramáticas, alguns professores colocam como nota de rodapé. Há uma exceção para essa regra, que é a palavra Deus. Bom, tem toda uma questão histórica e social que em alguns lugares, em alguns sítios, as pessoas colocam Deus como um substantivo concreto e não abstrato. Eu já li em algumas gramáticas. Mas então, a gente não toca Deus, a gente não vê. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Porque não compete a mim aqui falar para vocês. Mas em alguns gramáticos, por toda a questão histórica do país, do Brasil, tá? Sua origem portuguesa, a gente pode dizer que é até explicável, tá? Então, algumas gramáticas, se você olhar lá Deus concreto mesmo, teoricamente sendo abstrato, não ache isso estranho, tá? Tem toda uma contextualização. Minha função é te falar que isso existe, tá bom? Então, é só isso substantivo? Claro que não, tem algumas coisinhas que eu ainda quero falar para você. Vamos lá? Meu aluno, esqueci de falar uma coisa. Por exemplo, dentro da questão dos substantivos, das classificações, eles podem ter mais do que uma componente. Então, por exemplo, a palavra editor, olha só. Lembra que eu falei das 4 classificações? Então, por exemplo, primitivo ou derivado. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo. Tá? Por que então é primitivo? É primitivo porque ele não deriva de nenhuma outra palavra. Você lembra de alguma palavra que Heitor possa ter vindo? Não, então ele é primitivo. Agora, segunda classificação, simples ou composto? Simples ou composto. Ele tem mais do que uma palavra? Não, então ele é simples, olha só. Outras 2 classificações, comum ou próprio. Heitor é o que? É um substantivo próprio, é o nome de alguém. Nome de alguém, então ele é próprio, olha só, próprio. E por último, a questão de concreto ou abstrato. Você consegue me ver? Consegue, então eu sou o quê? Concreto. Então, no caso, a palavra Heitor, por exemplo, ela é primitiva, simples, própria e concreta. Olha que legal. Então, se você não tiver mais o que fazer hoje, então o que eu faço hoje à tarde? Simples, começa a ver substantivos por aí e começa a fazer essas 4 classificações. Ou é uma coisa ou é outra. E aí você vai juntar sempre 4 classificações de seus substantivos. Bacana, né? Precisava falar isso antes da gente avançar. Vamos lá? Filho, eu quero dizer agora para você a questão dos gêneros dos substantivos. Isso aqui tem uns nomes mais difíceis, mas você vai perceber que é muito fácil. E você nem sabia que sabia. Então, olha só, presta atenção. Dentro da questão dos gêneros, há 2 tipos de classificações, tá? Que eu quero que você saiba que a classificação que se chama biforme, ou seja, 2 formas. Como assim ter 2 formas? Significa que nós vamos ter uma forma que é para o masculino e outra que é para o feminino. Portanto, 2 formas, um para o masculino e outro para o feminino. Heitor, não entendi. Simples, olha o exemplo. O gato, a gata. O gato, a gata. Olha só, o substantivo muda, tá vendo? Quando eu mudo o gênero, que é masculino ou feminino, eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então,
o substantivo, afinal estamos falando de substantivo. Toda vez que eu falar biforme, são duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Só você perceber também que o artigo muda, tá? O gato, a gata. Beleza, simples assim, tá bom? Esse é o biforme dentro dos gêneros substantivos. E tem mais um que eu quero te falar, que é a questão dos uniformes, ou seja, vai ter uma forma só. Só que é o seguinte, há 3 variações disso que eu quero que você preste muita atenção, que pouco a gente fala. Temos as chamadas, os epicenos. Heitor, que palavras eu não vou falar? Calma, é muito simples. Epicenos são o seguinte, a gente usa geralmente para alguns animais de ambos os gêneros. Como assim? Por exemplo, besouro. Besouro no masculino ou no feminino. É a mesma coisa. Então, como é que a gente difere então? A gente só coloca uma palavra que vem depois, tá? Para diferenciar. Quando, por exemplo, o besouro é macho, a gente põe macho. Quando é fêmea. Simples assim. Essa é a única forma de identificar. Por quê? O artigo é o mesmo. Tá? O substantivo não varia. Então, como é que a gente difere? Uniforme, uma forma. Dentro do epiceno, a gente coloca o macho ou fêmea. Simples assim. Tá? Alguns casos, principalmente para os animais de ambos os gêneros, a gente coloca dessa forma. Outro ponto, dentro da questão de uma forma só, tem algumas palavras que são comuns de 2 gêneros. Como assim, Heitor? Comum de 2 gêneros é isso. Geralmente a gente usa para pessoas e quem vai identificar é o nosso amigo artigo. Sem o artigo, meu filho, não dá para identificar. É ele que define. Por exemplo, a palavra motorista, tanto para homem quanto para mulher, que está lá dirigindo, a gente fala que é motorista. Não é verdade? Pois é. Olha só. Então, mas como é que eu identifico se é um homem ou uma mulher? Pela palavrinha que vem atrás do substantivo, que é o artigo, você já sabe, né? E olha só, artigo o masculino. Só falo o motorista, me referindo que o motorista é homem. Só falo que a motorista é mulher. Pronto, isso é o comum de 2 gêneros. Difícil, né? Claro que não. E a gente tem mais um agora aqui para tratar. Vamos ver? A última, olha só, sobrecomum. Então, o que é sobrecomum? Presta atenção. Quando eu tenho um só gênero para ambos. Ambos o quê? Masculino e feminino, óbvio. Por exemplo, olha só. Se eu viro para você e falo, a vítima, ela é homem ou mulher? Não sei. Quando se trata de uma vítima masculina, como a gente põe? A vítima. Feminino. A vítima. Como é que a gente sabe? Não sabe. Olha só. Sobrecomum é isso. Há algumas palavras que só admitem um tipo de gênero para ambos os casos. Nesse caso é a vítima. Tá bom? Simples assim. Legal, né? Vamos agora para a última classe morfológica. Animado, né? Vamos lá? Agora, olha só, a gente vai entrar em um assunto que você tem que ter atenção total. Tá? Quero que você se concentre bastante, porque é onde a maioria aqui se perde, se cansa. Então, presta atenção, foco total agora. Tá? A gente vai entrar no assunto que a gente fala aqui, são os verbos. Heitor, verbo é o quê? O que indica ação? Lembra que eu falei para você? Olha, cuidado, não é só isso? Pois é. Um verbo, ele pode ter 4 coisinhas, tá? Ele pode indicar uma ação, ele pode indicar um estado, ele pode indicar a mudança de estado ou então um fenômeno da natureza. Pô, então, como assim? Não é só ação? Não, por exemplo, choveu muito. Quem fez a ação de chover? Né? Fenômeno da natureza, tá? Ninguém foi lá e choveu para alguém, tá? Então não é uma ação. Estado e mudança de estado. A gente vai ver um por um. O que eu quero é que você, em primeiro lugar, separe na sua cabeça. Tem 2 tipos de verbos, tá? A primeira coisa é o seguinte, temos os verbos nocionais. Então, o que é isso? São aqueles que vão te dar alguma noção, algum significado. A gente chama de verbos significativos, tá? Ele pode ser qualquer um dos 4. Ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Como assim? São aqueles... Para você que já sabe um pouquinho de análise sintática, eu vou começar a soltar algumas coisinhas, tá?
que a gente consegue classificar como verbo intransitivo, são aqueles que não necessitam de complemento. VTD, verbo transitivo direto. Direto é o quê? Sem preposição. A gente vai ver tudo isso, mas você que já sabe, já vai começar a ligar uma coisa com a outra. VTI, verbo transitivo indireto. O direto não precisa de preposição e o indireto precisa. Ou aqueles VTDI, verbo transitivo direto e indireto. A gente vai ver isso. Você que já sabe, guarda. Você que não sabe, por enquanto só grava isso. Verbos nocionais, significativos, pode ser qualquer um deles. Olha só. Os verbos também podem ser o quê? Relacionais. Isso é importante você saber. Tá? Então, o que são os verbos relacionais? Vão indicar uma relação e o que vai fazer esta ligação serão o quê? Verbos de ligação. Simples assim. Tá? Então, há muitos verbos de ligação. Muitas vezes a gente aprende, né? Na escola, o exemplo que o professor coloca é sempre o é. Ele é legal. É, verbo de ligação. Pronto. Mas, na verdade, há 8 tipos de verbos de ligação, que eu quero que você saiba, tá? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. São muitos verbos de ligação, mas o que você tem que saber identificar, por quê? Porque esses verbos de ligação vão aparecer especificamente nas questões quando nós indicarmos os verbos de estado ou mudança de estado, tá? Ele é feliz, eu estou indicando o estado da pessoa, ele é feliz, tá? Estou usando um verbo de ligação, verbo relacional, verbo de ligação, para indicar o estado, por exemplo, tá? Filho, você tem que saber esses 8 verbos de ligação, é a coisa mais importante da sua vida, tá bom? Você tem que saber esses 8, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. Olha só, já vi 3 professores utilizando esse método de decoreba, parece que funciona, tá? Eu vi com outro professor, que é com o professor Pablo Gemilk, esse exemplo, tá? Não é meu, esse exemplo aqui eu vi numa aula dele. Já vi outros 3 professores usando, mas ele foi o primeiro que eu vi, não sei se os outros, não sei de quem que veio, mas como nós, professores de português, geralmente trocamos muita coisa, eu estou aqui utilizando o exemplo que eu achei o melhor método que eu vi até hoje. Deve ter outros aí, tá? Mas, por exemplo, decora a frase. Se papeou, ficou à toa. O que significa isso? Se, primeira letra. Se, ser, estar. Se, ser, estar. Primeira letra. Papeou. Pape. P-A-P. Pape. Parecer, permanecer. Se papeou. Ficou. F-I-C-O. Ficar, continuar. Andar. E tornar-se. Né? Mas não adianta nada decorar a frase se não souber quais são as palavras também, né? Mas pronto, achei que é um método legal. É importante saber os verbos de ligação. Que são classificações, são coisas completamente diferentes, tá? Então você tem que separar os 2 grupos na sua cabecinha. Isso vai te ajudar e muito no processo que a gente vai ver aqui pra frente, tá bom? Vamos lá? Agora vamos tratar um pouquinho das conjugações. Olha só, a gente vai começar a entrar nisso. Primeira coisa que eu quero que você saiba que é nos nossos verbos nós temos 2 tipos. Nós temos os verbos que são regulares, aqueles que as terminações vão terminar sempre iguais, nos tempos verbais, tudo bonitinho, tá? Porém, no caso da língua portuguesa, nós temos muitos verbos que são irregulares. Filhos, são 3 tipos de verbos que são irregulares, tá? Os nomes são difíceis, mas é só o nome que é difícil. Olha só, ele pode ser anômalo, ele pode ser defectivo ou ele pode ser abundante. Então, eu não faço a mínima ideia que são essas coisas. Olha só, você já sabe. Anômalo são aqueles que têm a ligação com ser e ir. Já vou explicar. Decora, anômalo, ser e ir. Defectivos não são conjugados em algumas pessoas. Olha só, os defectivos têm alguns casos que eles não são conjugados. Não existe, tá? Defectivos. Abundantes possuem mais de uma forma para a mesma ficção. Olha que legal. Vamos ver uns exemplos rapidinho, só para você entender isso aí. Quando eu digo que ele é anômalo, significa o quê? Verbo seria que o radical dele, o que é o radical do verbo? É a parte inicial dele
Por exemplo, colorir. Colorir, o ir é a conjugação, né? A gente já vai ver quais são elas. Mas a parte que teoricamente não muda, a gente chama de radical. Olha só, tá vendo aqui? Eu sou. Ah, você pode até falar, então, mas o sou pode ser um radical. Ah, mas olha só. Yes, eu sou, tu és, ele é. Opa, então mudou o radical anômalo. Beleza. Defectivo. Defectivo o que é? Significa que em determinadas conjugações ele não vai existir. Ah, então, mas tem palavras que não existem? Claro, por exemplo, conjuga para mim a palavra colorir na primeira pessoa do indicativo. Eu coloro? Não existe. Tá? Não existe, simplesmente não existe. Quando eu quero dizer isso, eu invento outra palavra, outra expressão, mas não existe, eu coloro. Tá? E vários outros casos. Então, um exemplo de abundante. Por exemplo, o verbo encher. Encher, a gente pode falar enchido ou pode falar que ele está cheio. Nesse caso, qualquer um dos dois casos aqui estão certos. Tá? Para o verbo encher, tanto enchido como cheio representa a mesma coisa. E há várias outras palavras que são consideradas abundantes, que dizem que tem mais de uma expressão para indicar aquilo que está relacionado ao verbo. Simples assim. Aqui, anômalo, muda a raiz. Defectivo, algumas conjugações não existem. E abundante, tem mais de uma conjugação para o verbo. Beleza? Beleza. Bom, antes de falar dos tempos verbais, das vozes verbais, tudo isso, eu vou ainda te falar de duas coisas que eu julgo que são muito importantes para você. Tá? Primeiro, aliás, eu quero falar dessa questão das formas verbais, as formas que elas podem aparecer e também da questão das locuções verbais. É muito simples, muito fácil, mas você tem que prestar atenção total, tá bom? Primeira coisa, a questão das formas. Nós temos 3 classificações aqui, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido de maneira muito descontextualizada. Olha só, tem o particípio, tem o gerúndio e tem o infinitivo. Tem essas 3. Então, toda vez que eu falar formas verbais, vai vencer em uma dessas 3. Tá? Particípio, gerúndio ou infinitivo. Então, o que é o particípio? São aquelas terminações que tem em ado ou ido. Só existem essas? Só essas. Por exemplo, eu tinha falado, olha aqui o verbo, já trouxe direto. Falado, olha a terminação ado, tá vendo como eu te falei? Ou ado ou ido. Significa que esse verbo é um particípio. Gerúndio. Gerúndio. Alguns falam ando, indo, né? Mas na verdade, a terminação todas delas são iguais. NDO. Terminou em NDO, a gente chama de gerúndio. É o ING do inglês, olha só. Ele está falando. Falando, ando. É um gerúndio, terminou em NDO, ando, indo. Nesse caso, falando, NDO é gerúndio. E por fim, a questão do infinitivo. Infinitivo, meu povo, é o seguinte: há 3 conjugações que a gente chama. Tá? Tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Os verbos, eles vão terminar. Como é que eu sei qual é a conjugação? O finalzinho do verbo. Então, por exemplo, palavra falar, verbo falar, você vai olhar para ele por infinitivo. Percebe? Infinitivo significa o quê? Que ele não está conjugado, é o verbo na sua origem. Falar, andar, caminhar, correr, sorrir, são os verbos sem nenhuma conjugação, sem um tempo verbal. Tá? Nesse caso, falar. Qual é a conjugação? É a primeira conjugação, você olha pelo final. Toda vez que terminar em ar, é primeira. Toda vez que terminar em er ou or, é segunda. E toda vez que terminar em er, é terceira. Agora assim, ar primeira, er segunda, ir terceira. E o or? O or é segunda. Tá bom? É importante você saber isso. Só uma coisa que, além de falar que ele é conjugação, que não há por causa do infinitivo, é raiz, outra coisa que é importante você saber é o seguinte: a questão do particípio e do gerúndio. Eles indicam alguma coisa. Toda vez que eu estou usando gerúndio, significa o quê? Que a ação ela está em continuidade. Olha só, eu estou falando. O processo de falar não terminou. Agora, ele tinha falado. Significa o quê? Ele tinha falado no particípio, que ele falou, mas não está mais falando. Ele falou naquele momento. Olha só, os verbos no particípio indicam um tempo verbal diferente.
Tá? Vai indicar que aquela ação já foi feita, mas já foi finalizada. O gerúndio não. Ele está dando continuidade. Tá bom? Então, tem essas duas. E o infinitivo é a raiz, o verbo raiz. Tá? Essa é a questão das formas verbais. Dentro das locuções, eu nunca entendi o que é uma locução verbal. Achei isso tão chato. Vai por parte. Primeiro, locução. Toda vez que você escutar a palavra locução, significa o quê? Duas ou mais palavras. Lembra disso? Que se juntam, ou seja, elas estarão juntas para formar uma ideia. Nesse caso, o que? Locução verbal indica o quê? Que duas ou mais palavras vão indicar o quê? Como se elas fossem um verbo único. Tá? É isso que é uma locução, simples assim. Filho, há dois tipos de classificação de locuções verbais. Então, toda vez que alguém falar de locução verbal, você tem que ver. Ou está num jeito ou está no outro. Tem o longo particípio ou curto particípio. Então, como que eu identifico se é longo ou se é curto particípio? Muito simples. Primeiro, o longo particípio, ele sempre vai começar com os verbos ter ou haver e vai ter o particípio que a gente acabou de ver. Particípio. Ado ou ido. Então, olha só, nesse caso. A máquina havia secado a roupa. Vou separar aqui a locução verbal. Isso é uma locução verbal. Oh, não é difícil. Tem o ter ou haver? Tem o ter ou haver. Havia. Beleza. E o verbo, como é que ele está? Ah, o verbo ele está terminando em particípio, como você falou, é o ado. Ah, tranquilo. Então, como a gente classifica isso aqui? Isso aqui é um longo particípio de uma locução verbal. Isso é uma locução verbal, longo particípio, porque tem o verbo haver, tem o haver, nesse caso haver, mais o verbo no particípio. Beleza? Então, como eu identifico o curto particípio? Simples. O verbo vai estar direto aqui, olha só, ser, estar ou ficar. Só que ele é mais curtinho, por isso curto particípio. A roupa estava seca. Então, o que a gente faz? A gente pega um desses verbos. Nesse caso, a gente pegou o estar. Olha só. Joga para cá. Estar. E você vai juntar nele. Jogou aqui no estava e ele fica o quê? Olha só. A roupa estava seca. Então, eu tenho o verbo ser, estar ou ficar. Não é mais o ter ou haver. Repara. E vai direto para a ação. Estava seca, curto particípio. Não uso ter a ver, tá? Essa é a diferença. Então, a diferença fica aqui. Repara uma coisa? Locução verbal. Mais de uma palavra juntando para dar a ideia total de verbo. Simples, né? Agora a gente vai continuar nos verbos, mas em outras áreas mais importantes. Tá? Vamos lá?